Boa noite a todos. Opa! Muito bom podermos nos reunir mais uma vez à luz daquele que nos redimiu, à sombra da cruz, com nossos pés alicerçados na rocha da nossa esperança, que é Jesus Cristo. Antes de nós começarmos assim a refletir sobre aquilo que Deus tem a nos dizer através da sua palavra, eu queria lembrá-los que o apóstolo Paulo, quando ele escreve ao seu discípulo Timóteo, no capítulo de número 2, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Veja bem o que o apóstolo Paulo diz no versículo 2, repito: orarmos pelas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Nosso país passa por uma profunda crise, e não é a crise da greve dos caminhoneiros. Essa crise ela só deflagra uma crise institucional muito mais profunda, uma crise social, uma crise política, uma crise econômica, uma crise onde a alta cúpula do nosso país se vê entranhada em corrupção absurda. E por essa razão nosso povo não vive em paz, não vive piedosamente, não vive tranquilamente e não vive com dignidade. Então, antes de nós abrirmos as nossas Bíblias na carta aos Efésios, nós continuaremos a fazer essa noite, tal como temos feito a cada domingo. Eu queria orar pelo nosso país. Só Deus para ter misericórdia do nosso país. E não é por uma crise, repito, de mobilidade, não é porque a gente está sem combustível. Embora, se isso continuar por muito tempo, nós veremos assim que teremos implicações sérias no racionamento, não apenas de combustível, afetando a mobilidade, mas no racionamento de alimento. Isso afeta toda a produção do país, isso afeta uma série de coisas, mas que coragem dos nossos caminhoneiros em lutar por algo digno, lutar por algo justo. Pois nós percebemos que a corrupção no nosso país, quem dera, fosse apenas reduzida a um partido. É uma coisa que está aí, tomou a nossa república. Então, em obediência à palavra de Deus, nesse momento, eu quero te convidar a orar pelo nosso país. Orar pelos nossos governantes. Orar para que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Que nós estamos aqui hoje à noite, a gente conseguiu chegar. Talvez por nós morarmos numa cidade um pouco menor, numa cidade de interior, nós não estamos assim no epicentro daquilo que está acontecendo. A gente consegue ainda se locomover, alguns com um pouco mais de dificuldade, outros com um pouco menos. Mas eu só posso clamar a Deus por misericórdia, porque o nosso povo sofre. E não sofre, não é de hoje não. Os mais pobres sofrem. Os mais vulneráveis sofrem. E que Deus tenha misericórdia de uma nação que se entregou à corrupção sistêmica, onde seus governantes, seja partido A, partido B ou partido C, quando alcança o poder só sabe fazer roubar. Vamos orar pelo nosso país. Senhor Deus e Pai, nós clamamos, Senhor, para que a Tua misericórdia, que é presente, que é patente, que é visível nas nossas vidas, se não fosse isso uma realidade, nós já estávamos completamente perdidos e mais deflagrados em caos, mas que a Tua misericórdia venha de maneira abundante sobre o nosso país. Nós oramos pelos nossos governantes nesse momento, Senhor, e sou honesto ao Senhor, e acho que compartilho do coração de muitos dos nossos irmãos, dos meus irmãos. Não oramos a eles porque temos afeto por eles, mas oramos em obediência. E que assim como o nosso povo tem sofrido, e já não é de hoje, Senhor, que o Senhor venha também com juízo.
Que o Senhor possa exercer misericórdia sobre um povo que sofre, mas que teu juízo venha sobre aqueles que causam o sofrimento. E Deus, e que tua graça abundante possa nos sustentar hoje e sempre. Que nós possamos ser um povo, uma igreja, que não está alienada diante do sofrimento que está ao nosso lado. Que nós possamos ver quem são aqueles que mais sofrem. Que nós possamos ver aqueles que são ainda mais vulneráveis e que já sofrem um racionamento de alimento não deflagrado por uma greve, mas que já vem em situação de marginalização há muito tempo. Que a tua igreja seja a resposta para todo aquele que chora. Que a tua igreja seja as suas mãos, que a tua igreja seja os teus pés. Que o Senhor use nossas vidas para derramar compaixão em um país que sofre. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 7. O pessoal ali da recepção está me lembrando que se você está nos visitando, quem sabe precisa de uma Bíblia emprestada, nós temos algumas. Basta você levantar sua mão, onde quer que você esteja. Alguém precisa? Para isso mesmo que nós temos, não fique acanhado. Tá? Todo mundo tem Bíblias, eles são incríveis. Nenhum visitante assim, pô, não sabia que tinha que trazer Bíblia. Pronto. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Éfeso, capítulo 1, versículo de número 7 até o versículo 12. Se você puder acompanhar comigo, a palavra diz assim: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Leia esse versículo 12 novamente. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Vamos orar uma vez mais? Senhor, nós nos submetemos uma vez mais à tua palavra e ao teu Santo Espírito, que a toda a verdade nos conduz. Te pedimos que ilumine nossa mente e aqueça nosso coração. Tal como Martin Lloyd-Jones dizia, que a partir desse púlpito seja percebida uma lógica em chamas, que haja luz e que haja fogo, que haja iluminação das nossas mentes, mas que haja uma dilatação dos nossos corações, que a palavra atinja nosso intelecto e nos faça refletir profundamente sobre as suas verdades, mas que essa palavra que atinja a nossa mente também possa traduzir-se em nossos afetos, de modo a transformar-nos a partir da nossa interioridade e nos tornar alguém mais parecidos com Jesus. Assim nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Na nossa última mensagem, que não foi o último domingo, uma vez que o último domingo nós tivemos o Nick compartilhando a palavra conosco, 2 domingos atrás, nós vimos que o apóstolo Paulo ele vai fazer algumas afirmações importantes. Primeira delas, nós fomos eleitos. E para o que nós fomos eleitos? Nós fomos eleitos para ser santos e irrepreensíveis. Eleitos para a santidade, eleitos para viver uma vida separada, eleitos para viver uma vida cuja qual não paira qualquer acusação. É isso que irrepreensível quer dizer, não tendo de ser acusado. Nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. E nós vimos que a nossa segurança eterna, isso é, a nossa salvação, está resguardada nele, não em nós. Porque se a certeza da nossa salvação estivesse resguardada em nós, seria uma certeza muito frágil. Porque nós somos frágeis.
A nossa caminhada é frágil. Nós somos vacilantes por vezes. Então, se a salvação dependesse da virtude e do mérito humano, a nossa salvação seria uma salvação profundamente fragilizada. Mas bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos elegeu, que nos predestinou, que nos escolheu antes da fundação do mundo e nos adotou para sermos filhos, segundo a sua própria vontade. Versículo 3 traz essa afirmação: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos dito que tudo que vem nesse trecho após o versículo 3 é motivo de glórias a Deus, é motivo de gratidão, é motivo de louvor a Ele. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, olha o versículo 7, que nos faz entender que nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Então, nos versículos 7 a 12, nos versículos 3 a 6, nós vemos prioritariamente a obra de Deus Pai. Agora, nos versículos 7 a 12, nós vamos ver prioritariamente, e perceba que eu falo prioritariamente porque não é uma ação exclusiva de uma pessoa da Trindade. A Trindade é uma comunidade relacional que age em tudo para todos. 3 a 6, obra de Deus Pai. 7 a 12, trecho dessa noite, prioritariamente a obra do Deus Filho. E nós veremos, num próximo momento, a obra do Espírito, que também nos selou com a promessa da salvação. Mas bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque, segundo a afirmação do apóstolo Paulo no versículo 7, porque nele, em Jesus, nós temos a redenção. E redenção é uma palavra interessante. A gente está acostumado com essa ideia de redenção. Nós estamos acostumados com a ideia de sermos redimidos, mas o que nós temos que entender aqui é que a expressão, a essência daquilo que o apóstolo Paulo está falando é muito mais profundo. Por quê? Redenção significa livramento mediante pagamento de resgate. Aqui Paulo está usando linguagem de mercado de escravos. Então imagine você que o apóstolo Paulo está escrevendo no primeiro século. No primeiro século, onde o império dominante é o Império Romano. Onde é dito que para cada um cidadão romano, em média, você tinha 3 escravos. Para cada 2 milhões de pessoas, de cidadãos romanos, você tinha uma base escravocada de 3 milhões de escravos. E aí o apóstolo Paulo está dizendo a esse público o seguinte: vocês são escravos. Toda a humanidade está debaixo do jugo da escravidão. A gente já vai falar que escravidão é essa. Mas em Cristo nós temos a redenção, ou seja, Cristo vem como essa figura, tal como um senhor de escravos, que vê inúmeros escravos alinhados. E esse senhor agora, mediante um pagamento, nós vamos ver que esse pagamento é altíssimo, compra a sua vida. O apóstolo Pedro vai falar sobre isso. Ou seja, nós fomos comprados. Quando diz que nele nós temos uma redenção, é a ideia de um senhor de escravos libertando ou comprando para si uma pessoa mediante um preço. O que significa que nós precisamos entender que a nossa redenção teve um custo. Envolveu sacrifício. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas Deus não nos perdoou por decreto. Não é que Deus, seja na eternidade, ou seja em algum momento da história, decidiu, vou perdoar, ponto, todos estão perdoados. Não é assim que o perdão acontece, meus irmãos. Ah, Deus é bom, Deus é amoroso, então Ele resolveu perdoar. É verdade, mas tem algumas coisas aqui que são importantes ser observadas. Não foi perdão por decreto. Por quê? Porque nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Deus é todo poderoso. Mas por mais estranho que possa soar a afirmação que eu vou fazer agora, Deus não pode todas as coisas. Deus pode quase todas as coisas. Por exemplo, Deus não pode se contradizer. Sabe o que Deus não pode fazer? Deus não pode mentir. Deus não pode ser infiel. E Deus não pode fazer nada que entre em choque com o seu próprio caráter. Portanto, se Deus é um Deus santo, Ele não pode ser perdoador sem que haja uma penalidade para aquele que cometeu o pecado. Então Deus não liberou o perdão como quem decreta.
como quem traz uma ordem e fala, a humanidade está perdoada. Não. Envolveu sacrifício. Mas, gente, por que Deus não podia perdoar aqueles que são dele, aqueles que seriam dele, aqueles que foram escolhidos? Ou por que Deus não perdoa a humanidade inteira? Exercer perdão sem qualquer punição seria uma afronta ao caráter santo e justo de Deus. Eu quero que você pense sobre isso. Vou te dar um exemplo prático. Você liga o jornal e o que está sendo noticiado é que um sujeito, que, meu Deus do céu, se dizia pastor, abusa sexualmente de crianças, espanca essas crianças, e para ocultar o abuso sexual e o espancamento, queima essas crianças. Eu lhe pergunto, o que você diria a um juiz que olhasse para esse monstro e dissesse, sabe de uma coisa? Deixa para lá, você está perdoado. O que esse juiz é? Ele é justo? De modo algum. Agora você imagina todos os pecados de todos os seres humanos, de todos os períodos da história. O que Deus seria se Ele olhasse para a humanidade e diria, sabe de uma coisa? Está tudo perdoado. Ele seria um monstro. O nosso perdão exige um sacrifício. Através de um sacrifício, aí então Deus pode ser justo, santo e amoroso. Esse é o mistério da cruz. Isso mostra a gravidade da condição humana sem Deus. Meu amigo pastor Antônio Carlos Costa, ele disse o seguinte, evangelho não é dizer que o homem é infeliz e que agora em Jesus ele vai se tornar feliz. Tem muita gente pregando isso. Não, vem para Jesus, seus problemas acabaram. O Nick nos mostrou na palavra que isso não é verdade, domingo passado. Então, o evangelho não é notícia de que um homem infeliz em Jesus passa a ser feliz, ou não tão somente. O caso do evangelho é que o homem está completamente perdido e ele há de um dia de prestar contas ao seu Criador. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Francis Schaeffer, um grande pensador cristão já falecido, ele fazia uma ilustração, obviamente que isso é poético, não é literal. Ele falava que é como se o ser humano tivesse pendurado em seu pescoço um gravador por toda a sua vida. E aí cada vez que ele falasse algo contra alguém ou contra alguma situação, esse gravador acionasse. E aí esse ser humano ele morre e chega diante do seu Criador. E esse ser humano que disse, aquele camarada é avarento, aquela ali é fofoqueira, aquele ali é injusto, aquele é corrupto, aquele é ladrão, aquele faz isso, aquele faz aquilo. Diante do seu Criador é como se esse gravador, Deus desse um play. E desse um play em tudo aquilo que ele já disse, em toda a sua vida. E aí então ele seria avaliado pelos valores que ele mesmo estabeleceu. Aquele ali é injusto, ok. O que isso diz a respeito de você? Aquele ali é corrupto, e você? Aquele ali é mentiroso, e você? Meus irmãos, ainda bem que nós somos julgados a partir da pessoa de Jesus. Porque se esse fosse o nosso caso, nós estaríamos completamente perdidos. Nós estaríamos assim, aterrorizados diante de um Deus santo que não pode conceber a ideia de acolher nosso pecado e nossa pecaminosidade. Então nós estamos completamente perdidos. É por isso que a gente precisa da redenção. E a redenção, o apóstolo Paulo vai dizer, é Cristo. Nele temos a redenção. 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Há uma grande troca cósmica na cruz. O justo pelos injustos, o inocente pelos culpados. Aquele que não tinha pecado algum traz sobre si o ônus do pecado e todo o pecado, para que nós que temos todo o pecado pudéssemos ser revestidos
da justiça de Deus. Uma justiça que o apóstolo Paulo diria aos romanos, vem pela fé. Porque é uma justiça que não brota da nossa virtude, é uma justiça imputada. Não é que nós somos justos porque somos justos na essência. Nós somos declarados justos porque a justiça que estava em Cristo foi imputada sobre nós. Agora somos justificados. Isso é um conceito legal. Não é que a gente é inocente, é que a gente foi absolvido a respeito da nossa culpa. Não pense que somos inocentes. Estamos perdidos. E compreender que a nossa redenção é Cristo é verdade crucial do Evangelho. Sabe por quê? Porque se Cristo fosse um anúncio de que Deus estava disposto a redimir a humanidade, não seria suficiente. Porque se Cristo fosse um anúncio, ele poderia ser um anúncio entre vários anúncios. Cristo não é a mensagem de que Deus está disposto a redimir. Não, Cristo é a redenção. O que isso significa? Significa que torna a verdade do Evangelho uma verdade exclusiva. Não há redenção fora de Cristo. Não há redenção em Buda. Não há redenção em Maomé. Não há redenção em nenhum outro, porque nele, Jesus Cristo, nós temos a redenção dos pecados. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele não é um caminho dentre vários. Ele não é uma verdade em um mundo de incertezas. Ele não é um possível atalho para chegar até Deus, uma vez que todos os caminhos levam a Deus. Não, só tem um caminho. Esse caminho tem nome. É Jesus. Nele temos a redenção. Paulo está afirmando não apenas que nós conhecemos a redenção em Jesus, mas que nele nós somos redimidos. A redenção é Cristo. E é interessante, sexta retrasada, eu voltava de um congresso, voltava de viagem. Meu voo chegava aqui em Maringá, Nick e a Bruna estavam voltando de Londrina, a gente combinou os horários, eles me deram carona. Chego lá no aeroporto de Maringá, pouso lá, saio, vejo o carro deles, entro, cumprimento, aí eu olho para o lado, tem um rapaz que eu não sei quem é. Olhei, opa, tudo bem? Tudo bem. Vou conversando com o Nick e com a Bruna e tal. Aí lá pelas tantas eu descubro que esse rapaz, obviamente, era um rapaz que o Nick e a Bruna estavam dando carona através de um aplicativo de carona, né? E aí eu deixo de conversar com o Nick e com a Bruna, que são meus amigos, que eu conheço, que a gente está junto o tempo todo, e passo a conversar com esse rapaz. Por quê? Porque há algum tempo na minha vida eu decidi que intencionalmente ninguém passaria pela minha frente sem ter um contato com Jesus Cristo. É simples. Se eu sou um cristão, cristão significa pequeno Cristo. Não há pessoa que Deus vai fazer cruzar meu caminho que não vai ter um contato com Jesus, de um jeito ou de outro. Porque eu entendi que cada pessoa que cruza meu caminho é uma pessoa que Deus colocou ali. Então eu sou intencional em, de alguma maneira, chegar ao Evangelho. Aliás, eu gostaria que você adotasse essa mesma postura. Não pense que pessoas cruzam o seu caminho de modo só a ser uma coincidência. Se alguém que não conhece Jesus cruza o caminho de um cristão, ele só cruzou o caminho desse cristão por um motivo, para conhecer Cristo através da sua vida. Simples. Então a gente começa a conversar, eu pergunto quem ele é, o que ele faz, não sei o que e tal. Eu falei, o que você veio fazer em Campo Mourão? Ele, vim passear. Eu falei, mas rapaz, você veio passear em Campo Mourão? De Londrina, vem passear em Campo Mourão, o que você veio fazer aqui? Não, vai ter uma festa com os amigos e tal. Lá pelas tantas, já perguntei algumas coisas dele, falei algumas coisas de mim, e aí eu descubro que ele está terminando o doutorado dele em farmácia lá na UEL, e aí eu falo, eu sou pastor. Aí ele é mesmo. Eu falei, não é do jeito, sou, mas não do jeito que você pensa. Não do jeito desses que está aí na TV, é de um jeito diferente. Ele falou, o que isso significa? E aí eu falei para ele que significava ser um pastor de um jeito diferente, que é o jeito bíblico, que é o único jeito que deveria existir. E aí a gente começa a conversar e eu entendo da parte dele a abertura. Ele vira para mim e ele fala, eu fui criado na igreja católica, mas hoje eu me considero espírita. Eu falei, pô, interessante, fala mais sobre isso. Porque evangelização envolve escuta também. Não é você falar e empurrar suas verdades. Você tem que ouvir quais são os anseios da pessoa que está diante de você. E aí ele começa a falar, ele vira e fala,
Posso fazer uma pergunta que eu sempre quis perguntar para o padre e nunca tive coragem? Falei, pois não. Falei, então, esse negócio assim de reencarnação, o que a Bíblia diz? Ele falou, opa, deixa eu te falar o que a Bíblia diz. Falei para ele o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que não tem reencarnação, para resumir. Se eu fosse falar tudo que eu falei, não ia dar aqui hoje. Eu falei, não tem reencarnação, biblicamente falando. Ele, mas poxa, não sei o quê. Lá pelas tantas eu falei, cara, e aí, né? A conversa foi fluindo, eu respeitosamente, ele também. Até que eu falei, cara, mas tem um negócio assim, você se considera ainda católico? Ele considera. Eu falei, então, católico crê na Bíblia, ele crê. Eu falei, então você crê um pouco na Bíblia e um pouco Allan Kardec, assim, mais ou menos. Ele falou, Eu falei, então tá. Tem um problema quando é esse negócio de reencarnação. Porque o propósito da reencarnação, ou a filosofia da reencarnação, é que você vai evoluindo até desencarnar, é mais ou menos isso? Ele falou, Eu falei, então, isso tem um problema. Com a fé que você diz professar. Ele falou, o quê? Eu falei, por que Jesus morreu? Para salvar a humanidade. Eu falei, do quê? Dos pecados. Eu falei, tá aí. Você está me propondo uma filosofia que o homem, baseado na sua virtude e evolução própria, ele chega ao estágio em que ele torna-se alma iluminada. Isso é um problema por quê? Porque então Jesus morreu à toa. Se você não precisa de Jesus para evoluir, se você se basta, então Jesus morreu à toa. Então a cruz não tem validade alguma. Aí você me pegou. Ali que estava lá. Não tinha pensado nisso. Eu falei, então, porque é isso, a redenção é Cristo. Essa é uma declaração exclusiva do Evangelho. E como é que Cristo nos redime? Ainda no versículo 7. Por meio de seu sangue, para o perdão dos pecados. Volto a afirmar, a redenção teve um custo, gente. E não foi qualquer custo. Foi o sangue precioso de Jesus. Cada gota preciosa do seu sangue derramado em nosso favor. Esse foi o custo da nossa redenção. A palavra de Deus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é interessante que isso já era prefigurado desde o Antigo Testamento. Quando você vê, por exemplo, Levítico capítulo 16, você é apresentado a um sacrifício que tem ali a figura do bode expiatório, expressão que a gente usa até hoje, né? O cara ficou de bode expiatório. O que é o bode expiatório? O sacerdote chegava, junto ao ofertante, era oferecido ali um animal, um bode, era colocada a mão sobre a cabeça dele, como expressão simbólica, fazia-se uma oração, como os pecados daquele que fazia a oferta fossem transferidos para aquele ser inocente. E aí o bode deveria morrer, como realidade simbólica de que aquele que carregou sobre si os pecados deveria pagar por esses pecados. Então isso era prefigurado em todo o Antigo Testamento. É por isso que quando Jesus aparece, quando Jesus entra em cena, João Batista olha para Jesus e diz o quê? Esse aí é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele é o cumprimento de tudo aquilo que foi anunciado. Todo sacrifício feito anualmente, incessantemente, através de toda a história de Israel, agora ganha plenitude na figura de Jesus. E Hebreus vai dizer que Jesus é aquele que entra apenas uma vez, ele passa pelo véu, ele se oferece como sacrifício, não como antigamente era feito. Diferentes sacrifícios e holocaustos, mas Jesus é o sacrifício único, definitivo e perpétuo. De modo que não há salvação senão nele, e todo aquele que clamar o seu nome haveria de ser salvo. Então, 1 Pedro 1, 18 e 19 diz que vocês sabem que não foram por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos. Olha que expressão, da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados. Ou seja, o mundo nos ensina a viver de maneira vazia. Estava falando de novo com o Nick e com a Bruna outro dia. Uma coisa que mais me angustia, uma das coisas que mais me angustia como pastor, é essa vida vã das pessoas sem Deus. Mas tem uma coisa que talvez me angustia tanto quanto ou mais. É a vida vã daqueles que professam conhecer a Deus. Conhecer a Deus e viver vida vazia é um contrassenso. Conhecer a Deus e viver como aqueles que não conhecem a Deus é um desserviço. É uma perda de tempo.
E aí o Pedro ele diz que pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, é por isso que nós fomos redimidos. Isso mostra, gente, a seriedade com que Deus enxerga o pecado. Não havia outra maneira. Se houvesse, Jesus não precisava ir para a cruz. Inclusive ele orou no jardim do Getsemane: se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade seja feita. O nosso pecado é tão sério aos olhos de Deus que exigiu o Filho de Deus, o Deus Filho, como sacrifício em nosso favor, mas também mostra a preciosidade do nosso Deus e a preciosidade do seu amor por nós. Ele não se reservou ao direito de nos dar aquilo que lhe era de mais importante. Deus não nos deu suas sobras. Deus deu o que ele tinha de mais precioso. Quem é pai ou mãe aqui? Vou fazer uma afirmação simples. Você que é pai ou mãe vai sentir na alma. Deus sacrificou seu próprio filho. Deus sacrificou seu filho. Se coloque por um momento como pai ou mãe no lugar de Deus. Você tem dimensão do que isso significa. Martin Lloyd-Jones dizia que a mensagem não é que Deus está disposto a perdoar o fato do Calvário, mas que Deus perdoa por meio do Calvário. É o que Deus faz no Calvário que produz o perdão. Ou seja, às vezes a gente fala: nossa, Deus perdoou-nos mesmo a gente colocando Jesus na cruz. Não, é diferente, eu já preguei isso. Deus está disposto a perdoar pessoas que colocaram Jesus numa cruz. Não, porque Jesus foi na cruz, o perdão é possível. Então não é que Deus está perdoando a humanidade porque a humanidade lançou Jesus na cruz e mesmo assim ele vai relevar. Não, é que só tinha um meio de perdoar, era a cruz. Era o Calvário. Era o sacrifício. Mateus 20:28 diz que como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, em redenção, por muitos. Ele conquistou em nosso favor o que nós jamais poderíamos conquistar por nós mesmos. Ele pagou o preço da nossa libertação. E do que ele nos libertou? Ele nos libertou, em primeiro lugar, da condenação, que era a consequência do pecado. O nosso pecado nos manda para a eternidade longe de Deus. O nosso pecado nos traz condenação eterna, que a Bíblia chama de morte eterna, que a Bíblia chama de inferno. Condenação. Mas não apenas isso, Deus nos libertou da culpa da nossa consciência, que carregava traumas do nosso passado por conta do pecado. Em Jesus, deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa mais carregar culpa sobre a sua consciência. Tudo ficou na cruz. Não importa o seu passado, não importa aquilo que você já fez, tudo foi pregado naquele madeiro, na pessoa de Jesus. Mas não apenas ele nos livra da condenação e da culpa, ele nos livra do poder escravizador do pecado. Isso é a mesma redenção que nos tira do inferno, e a mesma redenção que tira de nossa mente a culpa pelos nossos pecados, é a mesma redenção que nos dá o poder de dizer não ao pecado todas as vezes que ele bater a nossa porta. Porque como dizia Agostinho, antes de Cristo nós só conseguíamos pecar. Era só o que a gente fazia. A gente só pecava. E a gente nem conhecia alternativa para não pecar. Nós tínhamos prazer no pecado e estávamos cegos quanto ao nosso pecado. Não sabíamos que éramos pecadores. Vai aí fora e pergunta para alguém, um cidadão de bem, vamos dizer assim, fala: vem cá, você é pecador? Cara, que é isso, rapaz? Trabalho, nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, sou uma pessoa boa. As Escrituras têm algo a dizer que é contrário a essa realidade, que é esse nosso senso de mérito nivelado pela nossa sociedade caída. Não, todo homem é pecador. É por isso que a redenção veio. Portanto, a redenção que nos alivia a consciência, mas não transforma nosso caráter, não é a redenção em Cristo. É a mera anestesia religiosa. O que isso quer dizer? Que se você declara que Deus o salvou e aliviou sua consciência, mas a sua vida não foi transformada, você está vivendo religião, você não está vivendo evangelho. E a igreja está te fazendo mais mal do que bem. Porque você tem a tentação de pensar que porque você está aqui dentro, você alivia a sua culpa, alivia a sua consciência.
e pode viver de qualquer maneira. Não é isso que a redenção do Evangelho nos propõe. Sim, ela muda nosso destino, sim, ela muda nossa consciência, mas também ela muda a nossa vida de dentro para fora. Charles Spurgeon conta uma história. Diz que um não cristão uma vez se encontrou com um cristão e disse o seguinte: por anos você tem passado por mim no caminho de casa ao trabalho. Você acredita que existe um inferno onde os homens são lançados, não é? Sim, eu creio, disse o cristão. E você acredita que, a não ser que eu creia em Cristo, eu serei enviado para lá? Esse não cristão perguntou. E o cristão respondeu: sim, eu acredito nisso. Mas o não cristão retrucou: não, você não acredita, e eu tenho certeza que você não acredita. Porque se você acredita nisso, você deve ser, perdão da expressão, você deve ser o desgraçado mais desumano a passar por mim dia após dia, sem nunca me contar ou me alertar a respeito dessa verdade. Pesado. Se Deus nos redimiu, o que nos alcançou foi as melhores notícias do universo. Isso transforma a nossa interioridade, isso transforma nossas atitudes, e isso nos faz ter agora responsabilidade diante daqueles que não conhecem a verdade tal como conhecemos. E como é que Deus fez tudo isso? Versículo 7, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O que é que torna tudo isso possível, meus irmãos? É a graça de Deus. O que é graça? Favor não merecido. Deus escolheu nos salvar não porque nós merecíamos, mas pela sua bondade. Martin Lloyd-Jones vai dizer: o Senhor não veio para dizer-nos o que temos que fazer para nos salvar. Ele veio para nos salvar. Ele veio para fazer algo por nós, agir em nosso favor. Essa é a verdadeira essência do Evangelho. É isso que Lucas diz em Lucas 19:10. Que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, a nossa segurança não está na presunção da nossa inocência, nossa segurança está no argumento do nosso advogado, Jesus, o nosso representante diante de Deus. Talvez você já tenha me ouvido falar dessa ilustração, mas eu acho que ela cabe aqui. Imagine você está na sua casa, tarde da noite, todos estão deitados, dormindo. Você deixou seu filho no quarto, ou sua filha. Lá pelas tantas você ouve o barulho de uma janela se quebrando. Você olha para o lado, sua esposa ou seu marido estão ali. O que você faz? Você vai para o quarto do seu filho ou da sua filha. Você chega no quarto do seu filho e você chega a tempo de ver um sujeito que acabou de pular pela janela. Você olha para a cama e você vê seu filho deitado, possivelmente morto. Você pula a janela, você corre atrás desse homem. Você alcança esse camarada. E você está tão tomado de ódio pela possibilidade desse homem ter tirado a vida do seu filho. Não apenas você consegue capturá-lo, mas você espanca ele até a morte. A Bíblia chamaria isso de ira. Mas vamos imaginar uma progressão dessa história. Você captura esse homem. E você não o espanca até a morte. Você consegue imobilizá-lo, você chama a polícia. Ele é preso. E agora ele vai pagar pelo crime que cometeu. A Bíblia chamaria isso de justiça. Ele paga por aquilo que ele fez. Mas imagine uma progressão ainda maior. Você chega no tribunal, porque ele foi preso, mas ele precisa ser julgado. Foi preso em flagrante. Mas há uma sentença. E eu sei que isso não é possível, mas se fosse possível, tenta exercitar um pouco a imaginação comigo. Você está diante do juiz, ele é réu confesso, ele foi pego em flagrante, tudo está contra ele, o juiz levanta o seu martelo para sentenciá-lo a sei lá quantos anos, punição máxima, você pede a palavra, você é pai. Você fala: meritíssimo, eu tenho um pedido. Meu filho foi morto por esse homem. Mas eu não sei que condições o levaram a cometer tal crime. Por essa razão, eu gostaria de, como pai, retirar toda a queixa e pedir a absolvição desse sujeito. O juiz, perplexo, como se isso fosse possível, ele diria: se é isso que você deseja, absolvido. A isso a Bíblia daria o nome de misericórdia.
é você não receber aquilo que você merece, é não ser tratado como deveria. Mas se isso já fosse demais para as nossas mentes, imagine um pouco mais. Imagine que você olha para esse mesmo juiz e fala: meritíssimo, há mais um pedido que como pai eu gostaria de fazer. Eu tenho na minha casa um quarto vazio. Eu tenho na minha casa uma cama vazia. Eu tenho na minha casa os brinquedos do meu filho, eu tenho as roupas do meu filho. E mais do que tudo isso, eu tenho um amor que eu preciso dedicar a alguém, porque eu sou pai. Portanto, se o Senhor me permitir, não apenas eu gostaria da absolvição, mas eu gostaria da guarda desse sujeito. E se o Senhor me permitir, eu gostaria de levá-lo para casa. E tudo que era do meu filho agora vai ser dele. Toda a minha herança passa para ele. Meu sobrenome vai ser o sobrenome dele. Mais do que isso, o amor dedicado ao meu filho vai ser dedicado a ele. A isso a Bíblia chamaria de graça. É mais do que não receber aquilo que se merece, é receber amor incondicional e abundante para alguém que definitivamente não merecia. Você pode pensar, que história absurda. Essa é a história da nossa redenção. Se Deus nos aniquilasse, Ele agiria com ira. E Ele podia. Se Deus nos mandasse para o inferno, Ele seria justo. Se Deus nos lançasse à não existência, Ele seria misericordioso. Mas Deus nos chamar de filhos, nós que matamos o filho dele, o nome disso é graça. O nome disso é favor não merecido. É por isso que não é possível, meus irmãos, falar de graça sem falar de sacrifício. Porque aquilo que sobre nós foi depositado gratuitamente custou tudo para o nosso Pai. Custou seu filho. Custou sangue. A qual Ele derramou sobre nós, versículo 8, com toda sabedoria e entendimento. O que é que Ele derramou? Graça. Mas no derramar dessa graça, Ele revelou também sabedoria e entendimento. Essa palavra sabedoria seria melhor traduzida por prudência. E mesmo prudência não dá para entender a profundidade do que Paulo está dizendo no original. Então eu vou tentar elucidar aqui para a gente. A tradução literal dessa palavra prudência que Deus derrama sobre nós é um estado mental que inclui os afetos bem como a mente. Ela mexe com o nosso intelecto, mas mexe com o nosso coração. Quando Deus derrama a graça, isso nos afeta por completo. Quando a gente pensa na profundidade da nossa redenção, não é apenas a minha mente que é levada a um estado inimaginável, mas o meu coração se aquece. É perspicácia, é discernimento espiritual, é inclinação. Mais uma vez citando Martin Lloyd Jones, ele diria que a capacidade de discernir a excelência das coisas de Deus e de ter um correspondente afeto para com elas. Ou seja, não é apenas conhecer a verdade, é sentir a verdade. Não é apenas compreender teológica e intelectualmente, é permitir que isso mexa conosco de uma maneira que nós não sabemos nem que poderíamos ser afetados. É o que eu diria, a teologia precede a doxologia, ou seja, o conhecimento de quem Deus é precede o meu louvor a quem Deus é. Conhecer mais a Deus, esse entendimento, essa sabedoria, essa prudência, me leva a adorá-lo ainda mais. E isso é dádiva de Deus. Você só pode sentir-se tocado pela palavra, porque Deus, pela sua graça, permite que isso aconteça na sua vida. Até porque, como é que a gente explica num ambiente como esse? Eu vou falar hipoteticamente, por favor, não se constranja. Como é que a gente explica a mesma mensagem, o mesmo texto, a mesma palavra, chegando a ouvidos e corações de maneira diferente? Porque você pode ter um sujeito que está olhando para o relógio e pensando, meu Deus, esse texto não acaba. E do lado você pode ter uma pessoa se debulhando em lágrimas. Por quê?
Porque essa perspicácia, esse discernimento espiritual, essa inclinação que lida com nossos afetos e com nossa mente, é dádiva de Deus. A palavra diz que o ser humano natural só entende coisas naturais, o ser humano espiritual entende coisas espirituais. Ser espiritual não quer dizer um grau elevado de espiritualidade. Ser espiritual quer dizer que habita em nós o poder do Espírito. Habita a pessoa do Espírito. De modo que se você é afetado pela verdade do Evangelho, é porque Deus, pela sua graça, pelo seu favor não merecido, permitiu que seus olhos fossem abertos, porque sem isso você estaria continuamente e eternamente insensível a quem Deus é e àquilo que Deus faz. Graça. Do início ao fim. E Deus nos revelou o mistério da sua vontade, versículo 9, de acordo com o seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo. Algo que estava oculto no passado, algo que o povo de Israel tentava discernir, foi revelado. Por graça. Na pessoa de Jesus. Isto é, que mistério era esse? Versículo 10. De fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Isso aqui é lindo. O que o Paulo está dizendo resumidamente é que o Cristo é o clímax da história da redenção. Como ele já disse em Colossenses 1, 15 a 19, ele, Jesus, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de tudo, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar. Para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a sua plenitude. Jesus é o clímax da história. Porque a história caminha, meus irmãos, da criação à restauração. O que isso quer dizer? Deus cria todas as coisas, e quando Ele cria todas as coisas, diante de tudo Ele faz uma afirmação. E viu Deus que era bom. Mas aí, Gênesis capítulo 3, nós temos o episódio que nós chamamos da queda. O homem se rebela contra Deus. Tudo aquilo que era bom fica caótico. Nós conversávamos hoje pela manhã. Eu estava em reunião com nossos líderes de pequenos grupos. E aí, falamos sobre essa crise. Crise de mobilidade, a greve dos caminhoneiros. E aí uma irmã nossa disse que viu uma reportagem onde uma moça foi flagrada ali comprando 45 quilos de arroz. Precavida. Talvez essa é a palavra que você usaria. A palavra que eu usaria é egoísta mesmo. 45 quilos de arroz. O repórter chega até ela. Eu não vi essa reportagem, me foi contado. E aí pergunta, fulana, mas você está comprando isso tudo? A gente tem que se garantir, né? Mas assim, não é um pouquinho demais? Você não pensa que talvez pode faltar para outros? Sabe qual foi a resposta dela? Pelo menos ela foi honesta. Sabe como é que é o ser humano, né? Sabe como é que é o ser humano? Caído. Egoísta. Avarento. Insensível à necessidade alheia, desprezível. Que me perdoe, mas somos nós. Sobretudo a humanidade sem a consciência de Deus. Então Deus cria tudo bom, o ser humano deturpa, mas há uma esperança, assim como houve criação, há uma restauração, haverá de acontecer essa restauração. E o que é o momento da restauração? É o momento onde Deus vai fazer com que o caos seja trazido à ordem. Onde todas as coisas que eram boas no início retornem à sua bondade, à sua perfeição e à sua plenitude. Como é que isso é possível? Em Cristo. E é importante nós entendermos isso, porque nós vivemos exatamente nesse momento em que Paulo chama de dispensação da plenitude dos tempos. Traduzindo, nós vivemos os últimos dias. Quando Jesus inaugura seu ministério, ele diz: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se porque o reino está diante de vocês. Arrependam-se porque o rei está diante dos vossos olhos. Arrependam-se, mudem sua mente. Sabe por quê? Porque agora vocês passam a viver os últimos dias, os últimos tempos.
E eu não quero que você pense em últimos dias e últimos tempos apenas como um conceito apocalíptico, catastrófico, mas que esse tempo seja percebido por nós com muita responsabilidade, porque os últimos dias, o tempo em que nós vivemos, é o tempo para o cumprimento da missão. Depois da ressurreição de Cristo, até a restauração de todas as coisas, onde Cristo estabeleceu o seu reino, essa lacuna de tempo é o tempo onde a igreja de Jesus Cristo deve anunciar ao mundo que, tal como tudo era bom no princípio e tudo foi deturpado pelo homem, Deus haverá de trazer ordem ao caos. Isso traz esperança. Falávamos hoje de manhã. Quantas notícias de suicídio. Alguns de nós afetados diretamente por isso. Uma sociedade da desesperança. Uma sociedade que não consegue vislumbrar uma amanhã. Uma sociedade adoecida. Que sofre. Que chora. Quem somos nós? Nós somos aqueles que devemos anunciar e sinalizar que o mesmo Deus que criou boas todas as coisas há de trazer ordem ao caos e restaurar toda a realidade. N.T. Wright diz que o Deus Criador prometeu renovar o todo da criação. A ressurreição de Cristo é o início disso. Ou seja, se Jesus venceu a morte, perceba, não foi apenas um momento ali do Calvário. Jesus ter vencido a morte é a prova de que Deus há de acabar com todas as mazelas da humanidade, sendo a morte a maior delas. A morte não tem poder diante de Deus, tal como Cristo ressuscitou todos aqueles que estão nele e hão de ressuscitar um dia. Essa é a esperança do Evangelho. Nós temos que olhar para o mundo e dizer: a morte não terá palavra final na sua história. Tudo bem que você foi afetado pela dor e pela despedida, mas Deus não vai deixar que fique assim. Essa é a esperança. Então, no presente, os que invocam o Espírito são confiados a trazer sinais reais da nova criação no presente momento. Traduzindo, os cristãos devem viver não apenas como aqueles que sabem dessa verdade, mas aqueles que encarnam as verdades do Evangelho todos os dias de suas vidas. Encerrando, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Por falta de tempo, eu vou dizer que a nossa eleição tem por finalidade a missão. Bart disse que o povo de Deus, perceba isso, não tem outro destino e propósito a não ser viver publicamente para a glória de Deus. Jesus não tem agente secreto. Publicamente, para a glória de Deus. Fomos criados e reunidos, iluminados e comissionados, sustentados e equipados para um único propósito: viver para a glória de Deus. Ou seja, Deus fez tudo isso que nós vimos aqui em Jesus, para que nós pudéssemos encarnar o Evangelho, sinalizar o reino de Deus através de palavras e de obras. Mateus 5,16, um versículo que eu amo de paixão, que fala da nossa realidade, de brilhar a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam nossas boas obras, não apenas ouvir o nosso discurso, mas ver o Evangelho encarnado em nós. Para que vendo nossas boas obras, eles glorifiquem o nosso Pai, que está nos céus. E tal como Jesus disse em João 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Vão, levem esperança ao mundo desesperado. Levem amor onde há ódio. Levem ordem onde há caos. Todo momento de crise, meus irmãos, para a igreja é um momento de oportunidade. Nosso país está no caos. Nós vamos nos desesperar? Não, nós vamos nos fazer a seguinte pergunta: como, em meio ao caos, nós podemos abençoar e servir as pessoas que sofrem? E a gente vai começar a perguntar isso hoje. Nas coisas simples. Talvez um irmão teu tenha vindo a pé e não foi para fazer exercício, porque não tinha combustível. Pergunta para ele como é que ele veio. Pergunta se ele precisa de carona para ir embora para casa. E amanhã, se esse negócio não terminar, e depois de amanhã, e depois de amanhã,
olhe para o lado como alguém que encarnou o Evangelho e decidiu ser resposta de Jesus Cristo para todo aquele que sofre. Concluo com uma história. História que talvez você já tenha ouvido, ficou famosa a partir do movimento dos irmãos moravianos, os moravos, um movimento missionário que aconteceu na Alemanha no século XVIII. Pessoas que, tomadas pelo Evangelho, fizeram uma rotina de oração ininterrupta que durou 100 anos. 100 anos orando. Sempre tinha ali uma escala de oração, o povo estava orando. Mas uma história de 2 jovens, de mais ou menos 20 anos de idade, mexe muito comigo ao pensarmos na redenção. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Esse tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas como escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Esses jovens de 20 anos de idade, abre parênteses, eu quero morrer quando o jovem de 20 anos de idade se comporta como criança ainda. Meu Deus do céu, que geração é essa? Que os jovens têm culpa, que os pais têm culpa. Ah, não fala assim, meu menino tem 20 anos. Fechando parênteses. Pelo amor de Deus. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha. E eles perguntaram se eles poderiam ir para essa ilha no leste da Índia como missionários. Esse agricultor ateu falou: de jeito nenhum. Pensaram, oraram, buscaram a Deus. Ninguém conseguia chegar lá. Então eles voltaram, oraram e fizeram uma nova proposta para esse homem. Sabe qual foi a proposta? E se nós fôssemos a sua ilha para ser seus escravos para sempre, você nos aceitaria? O homem disse: eu aceito, mas nem o custo para você chegar aqui eu vou pagar. Então esses jovens venderam o pouco que tinham para custear a sua viagem. No dia que eles estavam no porto, naquele navio, todos seus familiares, todos seus amigos, todo o seu povo, ali nas docas, eles estão se despedindo, em oração, pessoas chorando copiosamente, porque sabiam que nunca mais veriam aqueles 2 jovens tão queridos. Quando esse navio toma certa distância, esses 2 jovens se abraçam e gritam as últimas palavras que foram ouvidas nas suas vidas, porque eles jamais voltaram depois. E as suas palavras foram: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que foi morto receba em nós o sacrifício, tal como ele fez por nós. Que em nós haja recompensa daquilo que foi feito na cruz. Que tal como fomos redimidos eternamente, que possamos também, mesmo através da escravidão física, levar redenção a quem jamais ouviria o Evangelho se nós não estivéssemos lá. Nós fomos redimidos. E fomos redimidos para levar a mensagem da redenção. Que Deus nos ajude. Senhor Deus, nós te pedimos que a tua palavra possa frutificar em nós, em nossas mentes, em nossos corações. Que a tua palavra, que atinge nosso intelecto, atinja também nossos afetos. E que essa redenção tão preciosa, ao preço de sangue,